Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre os meus 5 jogos de terror favoritos de 2017. Depois de falar dos meus 5 filmes favoritos de terror de 2017, estou eu aqui para falar dos meus 5 jogos favoritos. Convido você a assistir o vídeo da semana passada com os 5 filmes favoritos. E também, caso você concorde ou discorde, é sempre legal conversar nos comentários. Faço questão de responder todo mundo, porque para mim é um privilégio, para mim é um lisonjeio vocês comentarem aqui, eu ter a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. 2017 foi um ano bom pro terror, muito melhor que 2016 pros videogames. De uma forma geral foi excelente, teve quadrinhos maravilhosos lançados aqui, relançamentos também, novos quadrinhos, séries fantásticas. Se você não assistiu Channel Zero, a segunda temporada, tão boa quanto a primeira, mas os jogos foram muito melhores do que o do ano passado, particularmente, porque ano passado foi meio que triste nesse sentido, né? Então, se você não assistiu meus 5 jogos favoritos de 2016, vale a pena porque tem coisa lá bem obscura que talvez você tenha deixado passar. Em primeiro lugar é Downfall, vou sempre dizer isso porque é um jogo que eu amo muito. Então aqui estou com a minha colinha para falar sobre os jogos. Preciso falar sobre menções honrosas antes de ir para a lista dos 5, porque tem tanta coisa legal que um top 30 caberia aqui, porque 2017 foi realmente especial para o terror, levando em consideração que tem muita coisa que eu ainda não joguei. Eu tenho comprado em promoções, especialmente no Steam, que é um lugar mais, o verdadeiro bastião dos jogos de terror aí. Muita coisa que eu não joguei ainda. Dos que eu joguei, Narcoses foi um baita jogo, um jogo do fundo do mar, um jogo diferente justamente por isso, e justamente por ter um teor mais real do que outros jogos no fundo do mar, a citar o meu queridíssimo Soma. Então Narcoses é uma baita opção. O Outlast 2 me decepcionou em muitos aspectos, mas ainda assim é um baita jogo de terror. Não colocaria ele num top 10 que seja, mas estou aqui mencionando porque sempre bom lembrar, esse jogo ele tem temáticas ali que nunca tinham sido antes abordadas em jogo de videogame, então por isso vale a pena. O Observer, dos caras do Layers of Fear, jogo absurdo, sci-fi, me doeu no coração deixar ele de fora da minha listinha, mas deixei. O Evil Within 2 foi uma baita expansão do original. Teve problemas, mas eu acho que ele foi significativo, ele não foi mais do mesmo. Ele não foi corajoso, porém ele trouxe uma proposta mais aberta, digamos assim. E pra mim, uma das coisas mais assustadoras que eu joguei em muito tempo, mas eu não colocaria na minha lista porque realmente o nível tá muito alto, que é o jogo de VR, Lost Soul, Atividade Paranormal, Paranormal Activity, The Lost Soul. Se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo, que é só VR, jogue. Jogue e nunca mais se esqueça da sua experiência, porque é uma baita experiência. Então tá aqui minha listinha, 5 lugares em ordem. Então eu vou começar pelo meu 5º lugar, que é Resident Evil 7 Biohazard, um jogo lá do começo do ano. Muita gente esquece dos jogos do começo do ano, mas estou eu aqui para lembrar. Também não tem como esquecer, esse jogo revolucionou e dividiu os fãs mais uma vez, o que eu acho sempre ótimo. Resident Evil 4 fez isso também. Esse jogo também fez isso, mas eu acho que o saldo foi bem positivo. Eu conversei com muita gente sobre Resident 7, muita gente gostou em partes. E as pessoas que não gostaram têm pontos interessantes ainda, e eu acho isso importante. Não é uma pessoa que simplesmente não gostou e deixa pra lá, é uma pessoa que tem o que dizer na sua crítica negativa, que é bastante importante também. Então Resident 7 fez o que era muito necessário para a série, que era sair de um escopo desse tamanho macro e ir para um micro, voltar a ser uma coisa específica, a contar uma história menor. Resident Evil 6 foi uma coisa faraônica de grande, esse jogo é o oposto completo. E a perspectiva em primeira pessoa aliado ao VR, sempre bom lembrar que esse jogo é um jogo vendido como uma baita experiência de realidade virtual, coube nessa nova proposta. A gente teve personagens novos, a gente teve bastante conteúdo extra, e eu tô curioso para saber onde a Capcom vai levar, onde vai ser o rumo, para onde isso vai parar, onde a gente vai ter um Resident Evil novo. Só de não ter sido um reboot, um remake, ter sido uma continuação de fato admirável, Resident 7 está na minha lista, sem dúvida nenhuma. O 4º lugar da minha lista, ele seria o primeiro lugar se eu não tivesse me deparado com tantas maravilhas, porque foi o jogo multiplayer que eu mais joguei, e conheci pessoas que hoje eu tenho na minha vida, amigos de verdade, eu conheci jogando o jogo do Jason, não tenho como não falar desse jeito, que é o Friday the 13th The Game. Nunca pensei que fosse ter um jogo do Jason bom, um jogo do Jason tão bom assim que me fez jogar por 100 horas, é inacreditável. Esse jogo faz tempo que eu não jogo, preciso retomar, porque é diversão assim sem limites. Se você tem um grupo, não digo tanto para jogar aleatoriamente com pessoas aleatórias, porque tem muito babaca aí para variar, mas se você tem um grupinho de amigos que tem o jogo, você criar uma sala ali e jogar, poucas coisas são tão divertidas, tão enervantes do que esse jogo do Jason. Você recria momentos da franquia de uma forma magistral, que nenhuma cutscene, que nenhuma campanha conseguiria fazer. Esse jogo multiplayer consegue. Maravilhoso, amo o jogo do Jason. Então, 4º lugar na minha lista, para mostrar como os 3 primeiros são realmente importantes na minha vida.
O terceiro lugar é um jogo que eu não tive oportunidade de falar aqui no canal, que eu joguei recentemente, e ainda me surte efeito, ainda tenho pesadelos com esse jogo, que é um jogo da Tailândia chamado Home Sweet Home. Eu não quero contar muito sem estragar, mas ele expande o folclore de criaturas sobrenaturais lá da Tailândia. Eu acho isso sempre muito válido, a gente conhecer mais do lugar. Numa língua, joga em tailandês, em inglês é muito ruim, em tailandês tem mais ainda dessa estranheza que o jogo pede, de um cara que acorda sem saber onde tá, e aí ele vai atrás de uma esposa que tá desaparecida e cai em mundos de pesadelo com criaturas assustadoras. Ele não revoluciona em termos de gameplay, ele é o clássico, já clássico molde do Amnesia, de esconde-esconde, gato e rato, mas ele faz isso muito bem de um cenário absurdamente assustador. Poucas pessoas falaram do Home Sweet Home e eu fico triste porque ele é um jogo excepcional. Não deixe de jogar Home Sweet Home, baratinho na Steam, baita jogo. Terceiro lugar da minha lista. O segundo lugar é um outro jogo que, olha, poucos jogos me assustaram tanto quanto esse. E esse jogo me assustou de uma forma muito diferente, muito própria. Silvio 2. O primeiro Silvio, ele é tão particular quanto, mas eu acho que esse segundo jogo, ele levou a ideia a outro nível. É um jogo de um cara só. Eu falei sobre esse jogo aqui, esmiucei bastante cada detalhe dele. É um jogo de terror bem poético, diria. Você tem uma relação diferente com os fantasmas, com o outro mundo, com o além. Mas ainda assim ele é extremamente assustador, te colocando no papel de uma especialista em analisar sons e agora vídeos do além. E você vai fazer esse papel de pegar o áudio ali que você grava e analisar meticulosamente para encontrar mensagens de fantasmas na tentativa de aliviar a culpa ou rancor que fazem com que eles fiquem nesse mundo. Que outro jogo faz isso, cara? Silvio 2 é absurdo de bom. Baita jogo, segundo lugar da minha lista, o que faz com que o primeiro lugar seja um dos meus jogos de terror favoritos da vida, que é um jogo de Taiwan chamado Detention. Ele usa a perspectiva que é uma das que eu mais gosto, se bobear eu gosto mais do que a primeira pessoa, a terceira pessoa, que é a 2D, assim. O Lone Survivor lá de 2010, se eu não me engano, ou 2012, acho que é 2012. Ele vendeu mais essa ideia, resgatando esse esquema do Clock Tower. Por mais que o Clock Tower fosse um point and click, ele tinha a visão lateral 2D. Esse jogo é mais assim. E o Detention, ele conta uma história que me marcou muito, é extremamente emocionante, com personagens inesquecíveis. E, de novo, uma condição histórica de Taiwan. Você vai saber mais sobre a história desse país, particularmente dessa cidade, o que aconteceu lá, o que foi a Noite Branca de Terror de Taiwan. Então você aprende sobre essas coisas, um cenário de terror próprio das personagens, envolto nessa parte histórica real. Baita jogo, absurdamente bom. 2017 um baita ano, e Detention é o meu jogo favorito de um baita ano. Eu acho que isso diz muito. Se você leva em consideração o que eu tenho a dizer aqui, não deixe de jogar nenhum desses jogos, e eu espero que, se você o fizer, você goste, ou se você não gostar, vamos conversar sobre, eu acho que é a melhor parte. Então, é isso aí, espero que 2018 seja melhor ainda, duvido, mas fica sempre a esperança aí. Valeu!